se fala de agir com consciência, ter algo em mente, ou mesmo de apreciar o momento, está implícita a noção de atenção. A atenção é importante em inúmeros momentos de nosso dia e pessoas com algum tipo de disfunção de atenção têm sérios prejuízos em suas vidas. Tudo isso ilustra a importância da relação entre atenção e consciência. Mas e o que dizer sobre aquelas experiências que temos daquilo a que não estamos prestando atenção? O vídeo de hoje vai tratar de todos esses temas. Esse é o canal Consciência, um canal dedicado à divulgação científica da neuropsicologia da consciência. No cotidiano, nossa atenção nos ajuda de diferentes maneiras. Se eu te falar dos sons que, nesse exato momento, estão vindo de longe, ruídos de veículos, cantos de pássaros, do ruído do ar-condicionado ou ventilador aí perto de você, a sensação tátil da roupa que você está usando, a partir do momento que eu falei, você direcionou sua atenção para essas coisas. Se algo inesperado acontecer, uma porta bater com o vento, por exemplo, sua atenção será imediatamente capturada pelo acontecimento repentino. E quando você se cansar ou estiver na hora habitual de dormir, seu nível de alerta vai diminuir e você terá menos prontidão para perceber e responder aos estímulos do ambiente. Esses exemplos refletem diferentes formas de funcionamento atencional. No cotidiano, nós usamos de maneira integrada, mas em laboratório, manipulações experimentais cuidadosas quanto ao tipo de tarefa e forma de apresentação dos estímulos permitem investigá-las separadamente. Assim, ao longo das últimas décadas, foi possível estabelecer 3 tipos principais de funcionamento atencional e levantar informações sobre as redes neurais que amparam esses funcionamentos: as redes de alerta, de orientação e de atenção executiva. Nosso nível de alerta depende da interação entre 2 sistemas: o sistema de promoção da vigília e o sistema de promoção do sono. Esses 2 sistemas são mutuamente inibidos, ou seja, o aumento da atividade de um inibe a do outro. A modulação do sono é um tema bastante complexo e que merece uma discussão à parte. Não faremos isso aqui neste vídeo. Então, vamos nos concentrar na modulação do nível de alerta durante a vigília. O alerta envolve a regulação pelo locus coeruleus, um núcleo localizado no tronco encefálico e que é a principal região produtora de noradrenalina no encéfalo. Por meio do sistema reticular ascendente, o locus coeruleus é capaz de liberar noradrenalina em várias áreas superiores. Além do nível de alerta, o locus coeruleus está envolvido na modulação da motivação e da memória. Então, pessoas com lesão no locus coeruleus mostram prejuízos nessas 3 funções, tanto na regulação do alerta, como na da motivação e na da memória. E da mesma forma, nas doenças neurodegenerativas, parte das manifestações delas se dá por desregulação do nível de alerta, assim como por alterações relacionadas à motivação e à memória. Vale notar que o locus coeruleus é uma das primeiras regiões que são afetadas nas doenças neurodegenerativas. Quando falamos de orientação da atenção, estamos nos referindo ao controle exógeno, ou seja, de como estímulos externos capturam a atenção. Esses estímulos podem orientar a atenção de 2 formas: por serem repentinos e imprevisíveis, ou por se relacionarem com conhecimento prévio, expectativas e objetivos da pessoa. A isso correspondem, respectivamente, o controle bottom-up
e o top-down da orientação da atenção. Ou seja, situações em que a informação sensorial é mais importante no controle da atenção, como no caso de um ruído inesperado e repentino, esse é o controle bottom-up ou de baixo para cima da integração neural. E situações em que no controle da atenção tem mais importância o conhecimento prévio, expectativas e estados do organismo, como quando, estando com fome, mais prontamente você percebe o cheiro de comida, esse é o controle top-down ou de cima para baixo na integração neural. Essas noções, processamento bottom-up e top-down, também aparecem na discussão da integração neural de outros processos além da atenção. A orientação top-down da atenção envolve uma rede dorsal, da qual participam estruturas do lobo frontal e do lobo parietal. Em particular, o campo ocular frontal e a parte superior do lobo parietal, incluindo o sulco intraparietal. Já a orientação bottom-up da atenção envolve uma rede ventral, da qual fazem parte o córtex frontal ventral e, na parte posterior, a junção temporoparietal. Essa rede ventral, responsável pela orientação bottom-up, é muito mais lateralizada para o lado direito, enquanto que a rede dorsal, que faz a orientação top-down, é mais bilateral. E lesão em qualquer uma dessas regiões pode acabar repercutindo numa heminegligência, aquela disfunção em que a pessoa despreza uma parte de seu campo visual. Ela responde muito mais facilmente a um dos lados do que ao outro. As redes de controle executivo são as que estão envolvidas no controle voluntário da atenção. É possível distinguir duas redes. Uma é a rede frontoparietal, que é a rede envolvida no controle da atenção momento a momento. Por exemplo, você usa essa rede quando realiza uma atividade na qual é importante monitorar a execução, verificar se o resultado está sendo consistente com o planejado, interromper e corrigir se houver algum erro. E a gente tem também a rede cíngulo-opercular, que está mais envolvida em manter as condições de atenção para a realização da tarefa. É o caso, por exemplo, quando a pessoa está realizando alguma atividade que exige atenção sustentada. Então a pessoa vai, por um período prolongado, manter o foco, manter o objetivo. Nessa manutenção está envolvida a rede cíngulo-opercular. Falando de regiões que compõem essas redes, na rede frontoparietal podemos destacar o córtex pré-frontal dorso-lateral e partes inferiores do lobo parietal. E destacando algumas estruturas principais da rede cíngulo-opercular, vale citar regiões que ficam no córtex pré-frontal. É o caso da ínsula anterior e do córtex cingulado anterior dorsal, que é uma região que se destaca por desempenhar um papel-chave no controle da atenção. Lesão em alguma dessas regiões que compõem as redes de controle executivo pode levar a diferentes tipos de disfunções atencionais, a depender da região lesada. Da mesma forma, em algumas doenças, também está envolvido algum tipo de alteração no funcionamento dessas redes. É o caso da esquizofrenia, que envolve disfunção em ambas as redes de controle executivo, e o TDAH, em que está mais comprometido o funcionamento da rede cíngulo-opercular, aquela envolvida na manutenção da atenção. Passando agora a falar do papel da atenção na consciência, para falarmos sobre esse assunto, precisamos dedicar um momento a falar sobre uma das mais influentes teorias sobre a consciência, a Global Workspace Theory, ou Teoria do Espaço de Trabalho Global. Na verdade, trataremos de uma reformulação dela,
a teoria do espaço de trabalho neuronal global. A teoria distingue dois tipos de regiões corticais. Um dos tipos são os processadores locais. Eles envolvem principalmente conexões locais entre neurônios de uma mesma região. Esses processadores locais são funcionalmente especializados e realizam suas funções automaticamente. Dessa forma, você pode ter vários processadores locais, cada um realizando a sua tarefa em paralelo. Assim, servem como exemplos de processadores locais regiões especializadas em processar informação tátil de determinada parte do corpo, ou regiões especializadas em decodificar informações auditivas, ou regiões especializadas no reconhecimento visual de palavras ou de rostos. O outro tipo são as regiões corticais, que compõem o espaço de trabalho global. É mais ou menos como uma analogia de uma mesa de trabalho, onde você mantém em cima da mesa coisas que são importantes para realizar a tarefa no momento. O espaço de trabalho global envolve conexões ligando áreas corticais distantes por meio de longos axônios excitatórios. E o espaço de trabalho global medeia a troca de informação entre processadores locais de modo global e flexível. Então, para que o processamento sensorial de um estímulo, que se dá em um processador local, possa influenciar um sistema de memória ou sistema motor, permitindo, por exemplo, a reportabilidade da experiência, é necessário esse intermediário, que é o espaço de trabalho global. A atividade de um processador local pode ser neurofisiologicamente amplificada. Dependendo da intensidade dessa amplificação e de sua duração, a atividade do processador local se propaga para o espaço de trabalho global. A esse processo de amplificação de sinal corresponde a atenção, um mecanismo que mobiliza momentaneamente processadores locais, propagando suas atividades para o espaço de trabalho global por meio da amplificação neurofisiológica dessas atividades. Ou seja, para a teoria do espaço de trabalho global, a contribuição da atenção para a consciência é como uma espécie de porta de entrada. São conscientes os estímulos que passam pela porta da atenção. O seguinte exemplo casa com essa visão. Imagine que seu organismo está num estado de fome. Isso vai enviesar sua atenção, que dessa forma vai priorizar estímulos relacionados à comida, desprezando alguns outros tipos de estímulos. Isso ativará memórias como, por exemplo, as de como obter comida naquele contexto em que você se encontra. Poderão, assim, ocorrer ações motoras correspondentes. Neste exemplo, o estado de fome enviesou a atenção de modo a favorecer estímulos externos e memórias relacionadas à comida. E a experiência subjetiva acompanha naturalmente a atenção e seus vieses. Mas olhando esse exemplo mais de perto, mesmo que priorize estímulos relacionados à comida, você tem experiência de outros estímulos, mesmo que prontamente desprezando-os como irrelevantes no momento. Isso aponta numa direção, a de que a experiência precede a atenção. O filósofo Ned Block propõe justamente uma ideia nesse sentido, o de que a busca por correlatos neurais da consciência deve prever não apenas um, mas sim, no mínimo, dois tipos de correlatos neurais da consciência. Um deles corresponde bastante ao que a gente viu sobre o papel da atenção no modelo da teoria do espaço de trabalho global. A atenção como aquele processo que amplifica a atividade de processadores locais, tornando essa atividade acessível para outras regiões corticais.
Dessa forma, uma atividade sensorial realizada por um processador local pode ser acessada, por exemplo, pelo sistema motor da fala, permitindo o reporte daquela experiência sensorial. Os sistemas que medeiam a experiência subjetiva desses processos são o que é chamado de consciência de acesso. O outro tipo de correlato neural da consciência compreende os sistemas suficientes e necessários apenas para que haja experiência. Vale frisar que é possível a pessoa ter experiência sem reportá-la, e que regiões envolvidas na produção do reporte não necessariamente cumprem uma função na produção da experiência. Os sistemas suficientes e necessários para que haja alguma experiência subjetiva, mesmo que não reportada, são o que é chamado de consciência fenomênica. E há evidências empíricas no sentido de que as experiências possíveis são um conjunto maior do que aquelas que são normalmente reportadas. Um exemplo que pode ser interpretado nesse sentido é o conhecido estudo sobre memória sensorial, publicado por George Sperling várias décadas atrás. O estudo buscou investigar a memória visual que acontece no momento em que você brevemente vê um conjunto de estímulos. Após visualizar brevemente um conjunto de letras, os participantes do estudo de Sperling tinham uma limitação na capacidade de reportar. Identificavam 3 ou 4 e, enquanto isso, a lembrança das demais letras como que se esvaecia rapidamente. A pessoa era capaz de reportar que havia outras letras, mas não conseguia identificá-las. Isso sugere que a pessoa teve a experiência das demais letras, mas não foi capaz de fazer o reporte. Mas se, imediatamente após a visualização das letras, houvesse uma pista indicando a posição das letras a serem reportadas, a probabilidade do reporte aumentava bastante. Ou seja, a pista orientava a pessoa sobre quais experiências reportar. A pista tornava possível o reporte de estímulos que, de outra maneira, provavelmente não seriam reportados. O estudo demonstrou que a possibilidade de reporte de uma experiência pode ser manipulada por meio de pistas posteriores a essa experiência. E o fato de que sejam reportados indica que houve a experiência daqueles estímulos. O resultado do estudo é coerente com a noção de que a consciência fenomênica pode abranger uma quantidade maior de experiências do que aquelas normalmente passíveis de serem reportadas. Existe uma tendência muito mais recente e muito mais arrojada de estudo da consciência fenomênica. É o que é chamado de paradigma sem reporte. Estudos em que a pessoa não faz nenhum tipo de reporte. Vale mencionar que a questão do reporte da experiência já tinha se refinado bastante ao longo de décadas de pesquisa, passando de um reporte verbal para, por exemplo, um reporte que seja simplesmente apertar um botão. Mas o tipo de estudo que vamos ver prescinde absolutamente de qualquer ação voltada ao reporte. Isso não acontece nesses estudos. Como funciona um paradigma sem reporte? Então, primeiro se caracteriza algum tipo de atividade que acompanha a experiência. E essa atividade pode ser central ou periférica. Central seria, por exemplo, atividade em determinada região do cérebro. Mas pode ser uma atividade periférica também. Por exemplo, alguma alteração em um órgão sensorial, como os movimentos oculares. Exatamente isso que vem no nosso exemplo, que envolve a rivalidade binocular.
que é um tipo de paradigma que floresceu bastante na época das pesquisas de Francis Crick, nos anos 90, daquela primeira onda de estudos de correlatos neurais da consciência. Na rivalidade binocular, estímulos diferentes são apresentados para o olho esquerdo e para o olho direito. Nesse tipo de situação, que a pessoa é exposta a estímulos completamente diferentes para cada um dos olhos, a experiência subjetiva que a pessoa tem dessas imagens é uma experiência que, na maior parte do tempo, se alterna entre um estímulo e o outro. Num momento, predomina a imagem mostrada a um olho. No momento seguinte, a mostrada ao outro olho. Neste estudo de rivalidade binocular, os estímulos eram faixas verticais que se moviam. As do olho esquerdo eram faixas verticais verdes, que se moviam para o lado esquerdo. Para o olho direito, faixas vermelhas se movendo para o lado direito. O comportamento ocular foi caracterizado nessa situação. O que acontece? Quando a pessoa está tendo a experiência subjetiva de perceber a imagem do lado esquerdo, o olho se move lentamente para a esquerda, acompanhando as faixas. Ele acompanha e volta rapidamente. Acompanha e volta. Acompanha e volta. Ele tem determinado comportamento em termos de deslocamento horizontal, que é um comportamento claramente diferente de quando a pessoa percebe a imagem do lado direito. E como nossos olhos não se movimentam de maneira independente um do outro, então os dois olhos ficam fazendo um ou outro tipo de movimento, dependendo de qual experiência predomina naquele momento. São comportamentos oculares diferentes que, sem nenhum reporte, apenas com o registro da atividade do órgão sensorial, tornam possível ter um dado objetivo associado à experiência que a pessoa está tendo naquele momento. Um estudo como esse permitiu a associação entre experiência subjetiva e atividade de regiões cerebrais. Isso numa situação com reporte e numa situação sem reporte. Na situação com reporte, a pessoa apenas tinha que pressionar o botão da direita ou da esquerda, em relação à experiência que estava tendo naquele momento. Em termos de correlato neural da experiência, quando havia o reporte, a pessoa tinha atividade no lobo occipital, no lobo parietal, no córtex órbito-frontal inferior e também no córtex pré-frontal dorsolateral. Já na situação sem reporte, podemos ver que tem ativação mais ou menos coincidente no que diz respeito ao lobo occipital, ao lobo parietal, ao córtex órbito-frontal inferior, mas não tem a mesma atividade no córtex pré-frontal dorsolateral. O que vem a sugerir que a atividade nessa região tem mais a ver com a integração nervosa envolvida no reporte do que propriamente com a experiência. Afinal, na situação sem reporte, também havia experiência de uma ou outra imagem, mas não tinha essa atividade no córtex pré-frontal dorsolateral. O paradigma com reporte coloca o córtex pré-frontal dorsolateral entre os correlatos neurais da consciência. Já o sem reporte sugere que não. E claro que isso tem implicações em teorias sobre as bases neurais da consciência. Nós vimos que a nossa experiência atencional se associa ao funcionamento de redes que se relacionam com diferentes aspectos da atenção. O nível de alerta, a orientação da atenção, o controle executivo da atenção. Vimos também que a atenção, de acordo com a teoria do espaço de trabalho global,
pode ser entendida como um processo que amplifica a atividade relativa a determinados estímulos. Dessa forma, agindo como meio para essa atividade ser acessada por diferentes regiões corticais e, com isso, para ela se tornar consciente. Vimos que há estudos que sugerem que o espectro da experiência pode ser mais amplo do que aquilo que pode ser reportado. Isso se aproxima da noção de consciência fenomênica, e vimos que os paradigmas sem reporte podem representar um avanço na compreensão da consciência fenomênica, contornando as confusões originadas pelo processamento envolvido na produção do reporte. Mas existe um tipo de experiência que em nossa vida cotidiana costuma ser visto como exatamente a antítese da atenção. Trata-se da divagação. Esse será o tema do nosso próximo vídeo. O propósito do canal Consciência é apresentar um panorama de informações científicas sobre a consciência. Para você conhecer melhor os temas que abordamos, consulte a lista de referências citadas na descrição do vídeo. E se você gosta do nosso trabalho, se inscreva no canal, curta os vídeos e compartilhe com quem você acha que também vai achar interessante.